obrigado pela oportunidade de fazer essa apresentação. Eu queria lembrar que, na verdade, esse é um projeto, né, que foi desenvolvido junto com o meu aluno de pós-doutorado, Conrado, e uma aluna de mestrado, a Aline, lá na Unicamp. Bom, nós mudamos completamente de canal, né, da palestra anterior para essa, e nós estamos aqui, na verdade, olhando para o futuro, não é? E tentando desenhar ou entender estratégias, né, que façam com que a gente possa reduzir as nossas emissões, né, de carbono, mas ainda mantendo, não é, o que a gente chama de serviços, né, de energia. Então, a gente está preocupado, esse tipo de trabalho meu se insere em estudos, né, que houve a apresentação do terceiro relatório aqui do painel climático brasileiro, onde a gente procura, então, ver estratégias, né, de reduzir a intensidade de consumo de energia, né, da nossa economia, indo para uma economia de menor carbono. Bom, para frente. Nós já vimos aqui também, né, o setor energético aqui no Brasil não é o setor mais importante do ponto de vista de emissões, por enquanto, né? Pode ser que ele venha a ser, né, no futuro, mas ele atualmente é o terceiro maior emissor. E nós, olhando o nosso futuro 50 anos pela frente, agora especialmente com o pré-sal também, a gente tem aí uma tarefa, um desafio enorme, que é manter uma alta penetração, né, de fontes renováveis na nossa matriz e, ao mesmo tempo, inserir, né, ou criar uma infraestrutura de consumo que seja a mais eficiente possível, né? Especialmente do lado da demanda, né? Então, esse meu estudo aqui vai estar preocupado não só com o sistema de oferta de energia, mas também olhando como, né, que a demanda futura do Brasil pode ser modificada. Os três grandes setores que nós usualmente trabalhamos é o transporte, indústria e edifícios, né? E, originalmente, né, o nosso projeto aqui na FAPESP, ele englobava esses três setores, mas na versão que foi aprovada, nós resolvemos apenas abordar a questão de consumo em edifícios. Não é onde se emite mais, mas é onde, no espaço de 2 anos, eu conseguiria desenvolver a metodologia e ter algum resultado interessante. Então, nós olhamos a questão de eficiência energética em edificações e também, não é, olhar os edifícios com essa capacidade de produzir também energia, né, de uma maneira distribuída. Então, quando a gente está olhando o sistema de demanda futura, a gente está olhando também os nossos edifícios como os potenciais geradores, né, de energia de um sistema mais complexo, né, do que nós temos hoje em dia. Do ponto de vista teórico, a gente usa três conceitos importantes. Um que, dentro do planejamento energético, a gente chama planejamento integrado de recursos, que é justamente essa maneira de você tentar planejar, não é, sistemas de oferta e sistema de demanda de energia e modelar esse sistema. Nós usamos uma análise de multicritério, essa é uma parte original nos trabalhos de energia, junto com o que é mais tradicional em estudos de mitigação. Vocês podem abrir os relatórios, o próximo relatório que virá o ano que vem do IPCC, ele faz o estudo olhando, né, essas curvas de abatimento de carbono, né, que são quanto custa evitar, né, emissões se você adotar determinadas estratégias. A gente tenta combinar esses três ingredientes teóricos, formulando uma modelagem nossa para tentar... uma coisa que a gente tentou fazer nesse trabalho era tentar entender como o tomador de decisão pode ser influenciado com as soluções que a gente tem, né? No campo da energia, por exemplo, de eficiência energética, tecnicamente, você consegue reduzir de 30% a 40% o consumo médio, né? E isso é uma coisa com as tecnologias que já existem, né?
É lógico que tem a questão de custo, etc. Mas, na prática, isso é... Por exemplo, no Brasil, se projeta 10% até 2030. Essa é a projeção do próprio governo. Nesse estudo, então, a gente tentou entender não só o papel da tecnologia, mas também o papel de políticas de disseminação dessas tecnologias, né? Como diferentes formas de programas de eficiência ou programas de fontes renováveis podem impactar, né, a questão das emissões. Essa é uma abordagem original, né, desse trabalho, que a gente já até andou publicando também. Então, deixa eu ir para frente. Então, essa é a questão nova de juntar essas três metodologias. E esse é o objetivo do nosso trabalho. Então, nós fizemos uma modelagem para poder projetar a demanda em edificações até 2030 e comparar com a projeção oficial que nós temos aqui no Brasil, que é feita pelo Ministério, né, de Minas e Energia. Nos interessava criar, então, o que a gente chamou de portfólio de tecnologias e de políticas, né? Então, esse binômio, não adianta só falar, vamos melhorar a eficiência de motores, mas como que nós vamos comunicar ou forçar que isso aconteça, né? Queremos colocar fotovoltaicos em edificações, mas como que nós vamos implantar isso? Então, esse binômio é o que nos interessava modelar e ver os diferentes impactos, né, dessas políticas. O setor de edificações é um setor que ele hoje responde por 44% do consumo de eletricidade. Isso vai aumentar também, especialmente com a carga de ar-condicionado. E historicamente, a gente já observa, né, que ele é um setor que também, embora a eletricidade seja o grande energético desse setor, ele também, né, responde por um percentual crescente de emissões de gás, emissões de carbono. Bom, esse é o nosso panorama geral da nossa metodologia, onde a gente tem três etapas aqui. A primeira é a parte de dados, né? Então, a gente gastou bastante tempo no nosso primeiro ano coletando o que a gente chamou de um banco de dados de políticas. Aí a gente olhou não só a prática do Brasil, mas fora, né? Diversos países já têm 20, 30 anos de experiência em implementar programas de fontes renováveis, de melhorias em edificações e assim por diante. Alguns países têm até metodologias próprias para avaliar, né, diferentes estratégias que eles usaram. Então, esse era um material importante para a gente estudar, né? Esse foi o trabalho da minha aluna de mestrado, e, em alguns casos, pensar em métricas, né, que a gente pudesse depois utilizar para fazer a avaliação, né, dessas tecnologias. Por outro lado, a gente também olhou a questão de tecnologias, né? Quais são as tecnologias de ponta nesse setor de edificações, como que essa indústria, né, tá indo, quais são os materiais, quais são os conceitos que estão sendo utilizados. E aí vamos dizer assim, é um mundo, né? Nós tivemos aí que restringir algumas coisas que nos pareciam importantes. Como a gente está trabalhando com projeção, né? Então a gente nosso trabalho vai projetar área construída até 2030 e comparar, né, com os estudos oficiais. A gente também pegou, né, indicadores socioeconômicos para poder fazer essa projeção da mesma maneira, né, e ter um dual, né, do que é a projeção que é feita para o Brasil, que não é, na verdade, tão detalhada como a gente faz, mas a gente não queria descolar, né, daquilo que é feito. Bom, a segunda parte do trabalho, que é uma parte assim que também envolveu assim, um pouco mais de inteligência, foi então desenvolver o que a gente chamou de uma análise qualitativa em cima dessas políticas, né? Como então avaliar se uma política deu certo, se uma política não deu certo, né? Eu vou falar um pouquinho quais são as políticas, né, que a gente está falando. E aí a gente fez uns ensaios, né, de possíveis combinações, né, de como disseminar fotovoltaicos no setor residencial, como disseminar fotovoltaicos no setor comercial e assim por diante.
E, né, fazer as projeções que a gente quer para 2030, olhando custos, né, olhando potencial de energia conservada e a questão de carbono, e também uma coisa que sempre apareceu importante, né, e eu acho que o tomador de decisão pública é muito sensível à questão de empregos, né. Algumas estratégias geram empregos, geram negócios, e, né, fortalecem a economia. Né, vide o programa do Obama um tempo atrás, vide o programa de energia solar na Alemanha, né, e assim por diante, na Espanha. Então, são coisas que o tomador de decisão vai levar em conta, né. Vocês vão ver que o resultado que eu tenho não são os 30% ou 40% de economia que a gente sabe que existe tecnicamente, né? Mas vai ser muito menor, justamente porque algumas outras opções ganham mais espaço, né, na hora de tomar a decisão. Bom, e aí são o resultado, né? A gente processa essas informações aqui em cima, né, e chega aqui em algumas soluções que a gente pode estar apresentando para o tomador de decisão. Bom, só para vocês terem uma ideia do tipo de políticas ou mecanismos de política que nós trabalhamos, então foi de cunho regulatório, de cunho econômico, de cunho fiscal, de informação, de financiamento, né? Então a gente tem muita experiência, inclusive aqui no Brasil, sobre o que aparentemente está funcionando mais, né? Ou tem mais impacto, custa menos, né, para o contribuinte ou para o consumidor, e assim por diante, né? Então, nós analisamos 40 diferentes políticas e 6 de eficiência e 6 políticas de geração on-site, né, ou geração distribuída também, que é outro nome que é usado. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui no Brasil nós temos já vários instrumentos, né? O que nós fizemos na nossa modelagem, aqui para refrigeradores, para ar-condicionado, para lâmpadas, né? Existem regras de padrões técnicos, né? O que nós fazemos na nossa modelagem é melhorar ou tornar esses padrões aqui mais eficientes, né? Para poder forçar, né, a introdução de equipamentos melhores no nosso mercado. Então, isso aqui para vocês terem uma ideia, né? No fim, a gente combinou, então, a gente fez 19 combinações entre políticas, né, que são as políticas de disseminação, que eu acabei de falar, podem ser leis, nós temos no Brasil várias leis, em várias normas e assim por diante, e as soluções técnicas. Bom, quando a gente vai avaliar, quando eu falei de multicritério, né, a gente quer avaliar, então, essas políticas de acordo com alguns critérios, né? Não é só custo e nem o potencial que interessa. Então, existem outras coisas, por exemplo, se já havia experiência aqui no Brasil, né, de aplicação desse tipo de mecanismo, obviamente, nos interessa o potencial, algumas medidas dão um impacto, né, de redução muito maior do que outras, algumas medidas são mais fáceis, outras mais difíceis. Não é? Custos, né? Custos para a sociedade, custos para o consumidor, né? Algumas coisas são renúncia fiscal, então todo mundo que está pagando, outras coisas são investimentos privados e assim por diante. Algumas alternativas estão alinhadas a programas de governo, então elas têm um aspecto aí de estratégia, não importa nem como custa ou se vão ter impactos, né? E no setor de habitação isso é uma coisa que aparece também, né? Então nem sempre o projeto de habitação que um programa oficial tem é o melhor projeto do ponto de vista de abatimento de emissões, né? E aqui eu começo a apresentar alguns resultados, né? Então aqui essa sigla significa a política, aqui no caso era um padrão de eficiência, o equipamento e o setor, né, que a gente está trabalhando. Então, quando a gente fala de edificação, a gente dividiu, na verdade, a gente fez uma tipificação de edifícios dentro do setor comercial, residencial e público, né? E cada setor tem diferentes maneiras de você também, ou estratégias, né, para você implementar e introduzir essas soluções. E aqui são os resultados, né, de uma das simulações que a gente fez, só para vocês terem uma ideia assim, do nível de detalhe que a gente
pretendeu dar para mostrar, não só, olha, troca a lâmpada, mas troca a lâmpada de que jeito, né? Ou vamos ter nova tecnologia para iluminação, mas qual vai ser, em que setor isso vai ter maior impacto, né? E assim por diante. E a gente fez assim nosso trabalho durante esse período de tempo, até 2030, que é para coincidir com os estudos que a gente chamou de referência, né? O estudo de referência que o Brasil tem, que é 2030, é o plano de energia de 2030, e agora está sendo feito o de 2050. Bom, um dos resultados, e esse é o mais clássico, né, que é uma plotagem do custo do carbono evitado pelo potencial, né, de abatimento que a gente tem de acordo com determinadas soluções, né? Então, aqui é o potencial que... Vejam que muitos desses custos são negativos, né? E é interessante que são negativos, mas não acontecem, né? São tecnologias que existem, mas elas não avançam, elas não substituem por vários motivos, né? Então, existe um grande potencial, né, que não custaria... que a gente lucraria, vamos dizer assim, do ponto de vista de custos, né, em relação a custos de geração, né, a nossa referência é custo de geração, né? Então, é mais interessante você investir em algumas tecnologias mais eficientes do que você estar investindo em novas formas de produzir. Bom, então, aqui está, né, esse quadro, né? Esse quadro, se a gente for mais estrito, que é o que eu falei, que a gente pode chegar aos 40% de redução, né? Tecnicamente interessante, né? Algumas opções já são mais caras, né? E aqui estão as de geração distribuída, né? Algumas soluções são mais caras ainda, né, do que a questão de geração. Mas, em geral, esse é o tipo de resultado, né, que os estudos de mitigação tentam apresentar. E, como eu falei, então, a gente tentou combinar, não é, ou qualificar um pouco melhor as estratégias de disseminação, levando em conta o potencial de cada política, em termos até de gerar emprego, não é? O potencial que já tínhamos experiência, algumas tecnologias, alguns setores estão mais alinhados com diretrizes de governo, né? Então, algumas soluções, mesmo que tenham custo um pouco mais alto, o tomador de decisão vai privilegiar essas opções. Então, a gente tem que entender também, quer dizer, o interessante que eu quis fazer nesse estudo é entender um pouco melhor como que se toma a decisão, né? Apesar de todo o conhecimento técnico e científico que a gente pode estar fornecendo, a decisão final nem sempre vai refletir isso, né? Então, como que a gente lida ou mostra, né, de uma maneira mais clara, né, as opções que existem, né, e deixar ele ver aí o universo de opções que existem. Bom, as nossas funções objetivo, né, aqui é só para vocês verem que a gente alguns parâmetros a gente tenta minimizar, né, por exemplo, custo para a sociedade, a gente tenta maximizar soluções que têm maior impacto em redução, a facilidade de implementação, a gente quer primeiro aquelas soluções que sejam mais fáceis de implementar e assim por diante, né? Então, isso alimenta aí uma otimização para escolher, né, esse par aqui que nós estamos falando. Então, para vocês verem, né, aqui só se a gente ordenar em função de custo, aqui a gente ordenando já, levando em conta esses diferentes critérios, né, e pesos que o decisor pode estar associando a essas soluções, né? Então, o problema climático, quer dizer, o decisor não vai olhar só o problema de clima, ele vai olhar muitas outras coisas juntos, né? Então, essa era a ideia. Então, algumas soluções mudam, né, de ordem aqui. Esse é um resultado assim final que a gente achou que atendeu, né, a expectativa. A economia é um pouco em torno de 20% do total projetado, né, isso só para edificações, né? Esse verdinho seria se os novos edifícios e alguns edifícios que nós assumimos aí que fossem capazes de fazer essa reforma, né, esse retrofit, começassem a adotar essas práticas ou essas tecnologias mais eficientes e gerar energia própria, né, energia própria.
Esse seria né, um potencial que eu diria assim, bastante conservador, né, e é um potencial, como eu falei, não reflete a possibilidade técnica, né, mas embute aqui algumas preferências, como algumas soluções que geram mais emprego, algumas soluções que existem mais tradição, né, de implementação, ou o nosso decisor já está mais acostumado, né, a tomar. Né? Mas, de qualquer maneira, quer dizer, isso aqui se a gente, nesses 16 anos, fizermos isso, a gente economiza 1 ano de consumo do Brasil inteiro. Né? Quer dizer, isso equivale ao consumo, é mais do que do consumo anual do Brasil. Então, tá. Então, isso em termos de eletricidade, essa conversão da eletricidade para carbono, né? Aqui a gente fez a gente assumiu o plano de expansão do próprio governo, pode mudar, como já mudou o ano passado, né? O conteúdo de carbono já foi muito maior por conta da operação de termoelétricas. Né? Mas para vocês, né, terem uma ideia aí do potencial de emissões. Bom, tem vários resultados, né? A gente publicou vários artigos, mas aqui eu trouxe 3 pontos, né, que eu achei que são interessantes. Né? Essa análise de multicritério mostrou que soluções que aparentemente são mais caras, né, elas apareceram como interessantes. Né? Por exemplo, a questão de se a gente tivesse programas, né, uma intervenção muito sistemática e organizada de disseminar aquecimento solar, né? Isso gera empregos, gera novas indústrias, né? No Brasil inteiro. Se a gente acoplar programas de habitação oficiais, né, com esse tipo de tecnologia, o potencial é grande, né? Embora, né, assim, ele não é ranqueado em termos de custo, né, mas é ranqueado em função dessas outras opções também. Então, uma outra outras práticas que nós não temos aqui, mas lá fora é bastante utilizada, né, e poderíamos, então, ampliar o nosso impacto em reduzir emissões, por exemplo, a questão de... Nós estamos começando a fazer, mas já faz 10 anos que se discute, por exemplo, a questão de código de edificações, né, um código de eficiência energética para edificações. Isso é um mecanismo bastante usado em muitos países, né, e ele obriga, né, padrões de desempenho de edificações, inclusive de emissões. Né? Nós temos isso de uma maneira voluntária, existem alguns selos aqui no Brasil, já selos internacionais, né, o LEED é um deles, mas se isso fosse feito como se faz para geladeiras ou outros equipamentos, a gente pode avançar muito mais rapidamente nisso daí. Uma outra coisa que também é prática no exterior são compras públicas, né, com critérios de eficiência energética e ambiental. Né? Isso aceleraria, né, a nossa situação. No ponto um mecanismo que nós temos aqui no Brasil é padrões mínimos de eficiência. Nós temos aqui já uma lei desde o apagão, né, que obriga a produção e comercialização de equipamentos com determinado nível de eficiência. Muitas vezes a gente tem sido muito modesto, né? Mas aqui a gente fez algumas simulações. Se a gente fosse mais agressivos ali, especialmente na questão de iluminação e na questão, inclusive, de stand-by, né, e ar-condicionados, a gente pode ter um futuro muito diferente, né? Mas aí também, quer dizer, são resultados que é interessante a gente mostrar, né, para quem toma decisão, para ele ajudar a fazer suas prioridades. Bom, esse é nossa contribuição, né, para a questão de estratégias para a redução de emissões para o futuro. Obrigado.